parabenizar o grupo, sabia da importância desse jogo, era mais uma batalha das 8, foi a quinta, né? Dessas 5 batalhas iniciais, 3 nós vencemos e 2 nós saímos derrotados, né? Então a gente sabia que ia enfrentar o vice-líder da competição, jogo difícil, uma camisa grande, aonde não ia ser um jogo simples. Nós conseguimos, no primeiro tempo, abrir os 2-0. Corremos também o início do jogo, a Ponte iniciou forte ali, teve chance até de antes da gente abrir o placar, conseguiu um êxito também, mas a partir do momento que nós ajustamos e conseguimos os 2-0, acredito que o terceiro gol do Cássio ali, muito criterioso ali na interpretação, se tem o VAR talvez ali, eu acho que dava o gol, você desceria com 3-0 no primeiro tempo. Ajustamos algumas situações no intervalo, voltamos, né, com a ideia de continuar forte competindo, e a equipe criou para fazer de novo 3-0 e tomou uma pressão natural do adversário que está perdendo. Optei em fazer algumas situações mais defensivas para nos proteger, né? Confesso que eu não gosto, né? Minha característica, às vezes parece que eu sou punido, toda vez que eu mexo para trás eu tomo um gol, daí eu fico, né? Será que eu errei na estratégia? Mas teve até um bom comportamento. A ideia foi preencher a área, porque eles começaram a alçar muito, então fiquei com 3 zagueiros ali, com Andreas, Balardim e Lomar, e ainda tinha 3 jogadores de combate aéreo, Gama, Thaleson e Maduro, e mesmo assim ainda o gol saiu de um cruzamento. Então, mas conseguimos sustentar, no final do jogo gastamos um pouco a bola lá na frente, sustentamos a bola ali, e conseguimos esse resultado de extrema importância nesse momento. Vinha de 2 derrotas, né? O mais importante era ganhar o jogo, e ganhamos do vice-líder, né? Então tem que comemorar bastante esse feito e pensar na sequência. A gente sai para um jogo fora contra o Ipiranga, mais uma decisão, entender o término da tabela, o que vai proporcionar. Acredito que cada jogo, cada decisão que a gente some 3 pontos, a gente aproxima bem lá e se livra aqui de baixo. E quem sabe, se isso acontecer, a gente volta de novo a sonhar em classificação e sustentar a manutenção, né? Então, acho que esse jogo contra o Ipiranga vai ser mais uma final de extrema importância para a gente. Boa noite, Elisa. Boa noite. Eu queria te perguntar um pouco sobre as mudanças que você fez para o início da partida, especialmente na ataque. Cassinho como titular e o Luiz Miguel também pela ponta. Eles foram importantes, né? O Cassinho da assistência por pouco do Luiz Miguel, né? E também a mudança que você fez no intervalo, tirando o Marcelo Augusto e colocando o Balardim. Sim, acho que o segundo tempo nosso contra o CSA foi muito bom, né? Eu achei que o resultado lá não foi justo. A gente, pelo que criou o segundo tempo, poderia, né, trazer no mínimo um ponto, né? Desperdiçamos chances claras, tivemos 2 situações de pênaltis ali que poderia ser evitado, e o Cassinho com o Luiz Miguel, quando entrou, deu essa leveza, né? Principalmente na transição ofensiva. Por ser um jogo dentro de casa, falei, eu vou optar em dar essa característica de jogo para a equipe. Eles entenderam, a gente conseguiu o êxito. Ressaltar também a importância do Denilson e do Honório nesse jogo. Eles foram cobrados para performar em alta. Eu acredito que hoje os 2 fizeram uma boa atuação, tanto com bola como sem bola, e isso facilitou, né, a entrada de Cássio e Luiz Miguel. Então teve uma boa conexão ali dessa linha de 3 ali, mais o Denilson. Sobre o Balardim, foi uma cautela. O Marcelo, ele é um jogador de imposição ali, de diminuição. Ele tinha tomado um amarelo, daí ele fez uma outra ação forte que o juiz advertiu ele. Então fiquei preocupado em perder o jogador, né?
numa expulsão e complicar o jogo para você fazer com um homem a menos. Aí o Balardim repôs o setor e a gente conseguiu sustentar sem risco de perder um homem em campo. Isa, ainda falando um pouco sobre o que você contou agora, dessa conversa com o Denilson, ele também falou isso pra gente na saída do jogo, e vai dar uma puxão de orelha, mas ele falou que foi um puxão de orelha bom. Fala um pouquinho mais dessas conversas que vocês tiveram ao longo da semana, porque fizeram diferença, não foi só o desempenho dentro de campo tecnicamente, mas até o espírito dos jogadores. Você falou também muito sobre isso, Mãe Marcel. Fala um pouco o que vocês sentaram para conversar, para essa mudança de postura, de comportamento também dos jogadores. Sim, acho que está sendo um trabalho também, a gente chega, faz um mês, né, um mês e pouco, 5 rodadas, um momento de dificuldade, e você tem que passar ideias de jogo e entender também a questão mental dos atletas. Parte boa é que eu tinha parte desse elenco já comigo no ano anterior, e outros tentando me conectar. E em algumas análises anteriormente à chegada minha do Felipe Albuquerque, a gente tem os feedbacks, né, dos atletas em performance anteriores. E sempre tinha rótulos, né, em cima de um ou de outro. Do Denilson, do Silvinho, do Camilo, alguns jogadores que já estavam meio que com o pé fora. E eu sou muito do resgate. Falei, vamos tentar trazer todo mundo no mesmo nível de autoestima, vamos acreditar no histórico de Silvinho, de Camilo, acreditar em Denilson. O Albuquerque entendeu isso e me deu essa confiança também de a gente potencializá-los, e as coisas vêm acontecendo. E essa semana a conversa foi pontual. Falei para Honório, falei para Denilson, algumas ações no jogo do CSA, às vezes o jogador sai no intervalo, fica bravo, faz parte, mas ele tem que ter uma reflexão, olhar para o espelho, ver assim, eu mereci a mexida ou foi uma injustiça do Pisa? Faz aquela análise, né? E eu expliquei para o Honório, eu não quero te tirar do jogo, mas eu decido com 2 resultados adversos, eu tenho que fazer alguma coisa de fora para melhorar, né? E conscientizei do potencial dele. Hoje eu falei assim para ele agora, pós-jogo, esse é o Honório, né? Pega o jogo para você, você tem qualidade técnica, tem força, tem enfrentamento. Denilson, esse é o Denilson, que arrisca uma finalização, que às vezes se acerta o alvo, você não sabe se o goleiro vai falhar ou não vai falhar. O duro é você no jogo e não acertar o alvo, né? Aí depois ele deu aquela assistência para o Cássio Gabriel, que foi gol, né, no meu ponto de vista, então foi participativo, né? Então, além do trabalho diário ali prático, também tem as conversas individuais para fortalecer os atletas numa questão do autoestima.